tão diferente ver as coisas de cima. Perspectiva, é assim que eles chamam. Mas é um olhar onde o real parece não verdadeiro. E a gente pensa sobre o que vê e sobre o que está enterrado por baixo do concreto. E como seriam as pessoas e as vidas das pessoas. E palavras perdem seu significado. Prédios viram caixinhas, ruas, vias, viadutos viram traçados como no mapa. Que nome dar a tudo isso? Cidade? Lar? Inferno urbano? Depende do olhar. Depende do sentimento. Provavelmente o primeiro nome que teve foi Porto do Dornelles, por ser o porto que servia à fazenda do Jerônimo de Ornelas. Não havia previsão de que aqui se tornasse uma cidade e nem uma grande cidade. Começou como um local provisório. Depois passa a ser chamado Porto dos Casais, a partir do momento em que os casais açorianos foram largados aqui em 1752. Eles se destinavam às missões, era para ir ocupar as missões que tinham sido entregues ao governo português pelo Tratado de Madrid. E Porto Alegre surgiu nesse contexto. Os índios se rebelaram, não permitiram a entrega das missões para os portugueses. Os colonos que estavam aqui esperando para ir para as missões não puderam ir e ficaram aqui. Aí mudou, abandonou-se da denominação de Porto dos Casais para se chamar Porto Alegre. Não se sabe bem por quê. Entre as diversas polêmicas, né, que cercam a nossa cidade de Porto Alegre, está a própria polêmica sobre a fundação. E o que é curioso é que, em termos de monumentos, existe 2 monumentos relativos à fundação da cidade. Um deles, a fundação oficial, que é o herói José Marcelino de Figueiredo, o Sepúlveda, é uma lembrança da fundação oficial. Mas, ao mesmo tempo, tem um monumento dos anônimos açorianos. Mas antes de fundadores anônimos e oficiais, havia a paisagem nua de águas e morros e os índios que ali habitavam, indígenas nômades que viviam da caça, da pesca e da coleta de raízes e frutos. Não havia lugar para eles no povoado que virava cidade e mais tarde capital. No início do século XIX, uma Porto Alegre civilizada já recebe visitantes estrangeiros. Saint-Hilaire é um deles, um desses europeus que circulam pela América colonial, colhendo informações sobre a fauna, a flora, o povo, os costumes e escreve um livro sobre o que viu por aqui. A cidade pode ser considerada como o principal entreposto da capitania, sobretudo das regiões que ficam ao noroeste. Os negociantes adquirem quase todas as mercadorias no Rio de Janeiro e as distribuem nos arredores da cidade. Em troca, exportam principalmente couros, trigo e carne seca. É também de Porto Alegre que saem todas as conservas exportadas da província. Surpreendeu-me o movimento da cidade, bem como o grande número de edifícios de 2 andares e a quantidade de barcos aqui existentes. É na Rua da Praia, próximo ao cais, que fica o mercado. Nele, vendem-se laranjas, amendoim, carne seca, pão, feixes de lenha e legumes, principalmente couve.
Como no Rio de Janeiro, as vendedoras são negras. Algumas vendem acocoradas junto à mercadoria, outras possuem barracas, dispostas desordenadamente. Aqui vence pouquíssimos mulatos. A população compõe-se de pretos escravos e brancos, em número muito mais considerável, e constituídos de homens grandes, belos, robustos, tendo a maior parte o rosto corado e os cabelos castanhos. Acrescentei que as mulheres são muito claras, coradas e várias delas muito bonitas. Não se furtam a conversar com homens, possuindo maneiras delicadas e um tom distinto. Aqui não há tanta vida social como nas cidades europeias, porém há muito mais do que em outras cidades do Brasil. Porto Alegre é uma cidade que tem uma posição privilegiada, né, de implantação. Ela se localizou na beira do rio, numa ponta, onde ela é emoldurada por morros ao fundo. Outra coisa que me agrada demais e que faz parte hoje da fisionomia de Porto Alegre, para mim, é a arborização. Eu acho que é das cidades mais arborizadas e agora, esse período que nós estamos vivendo com o florescimento dos jacarandás, às vezes me tira o fôlego. Outro dia eu ia descendo a Avenida Borges e levantei os olhos, estava na frente da Praça Daltro Filho, aquela praça em frente ao Capitólio, e ela era toda roxa, ela na verdade estava flutuando quase com aquela leveza das flores. As partes altas e baixas, elas dão um movimento à cidade que não é aquela questão de uma cidade linear, plana. A vegetação, ela costura a cidade, ela interrelaciona, ela cria elementos de luz e sombra, ela cria reflexos, ela cria imagens. É uma coisa muito agradável, numa cidade que está sempre mudando de fisionomia. Nos domingos, quando tu sai para a rua, tu caminha pela cidade, tu passa pela cidade e a população está vivenciando isso, né? E eu acho que isso aí dá um caráter bastante humano para Porto Alegre. Início de tarde a você, querido ouvinte. Aqui no Morro Santo Antônio, 25 graus nesse domingo ensolarado. Você recém levantou, está almoçando agora. Nada de preguiça. Hoje é um dia para sair de casa, passar a tarde num parque. Pode ser o Parcão, a Redenção, o Parque Marinha ou o Harmonia, a Praça Xiga, sei lá. Seja onde for, o negócio é relaxar e absorver energia para a semana que vem por aí. Quem sabe uma pedalada pela Beira Rio? Beira Rio? Bah, eu ia me esquecendo. Hoje é dia de Grenal. Certamente teremos hoje uma grande decisão. Em poucas horas os dois times estarão em campo. Mas não há como deixar de registrar a belíssima tarde deste outono porto-alegrense. Um tempo agradabilíssimo. O que você espera desta decisão, Pianês? Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, ouvinte. Os jogadores se provocaram durante toda a semana, nem sempre com o nível que se deseja, mas afinal, Grenal é Grenal. O jogo vai ser mesmo muito disputado.
O que tornou essa rivalidade foi a competência dos dois. Porque os demais clubes foram se extinguindo. 7 de setembro, o Militar, o São José morreu, renasceu de novo. O futebol em Porto Alegre mudou muito desde o tempo que eu comecei a me interessar por futebol, comecei a frequentar estádio. Por exemplo, naquela época havia os campeonatos da cidade, a cidade tinha 8 times de futebol profissional, né? Internacional, Grêmio, Cruzeiro, Renner, Nacional, Forceluz, São José. Antes o futebol era mais considerado do seu aspecto social do que esportivo. E muitas das partidas, as primeiras partidas, por sinal, fala-se muito em assistentes, lindas moças com chapéus coloridos, fala muito em assistência e às vezes não fala nem no resultado do jogo. Era um acontecimento social. Então se formou essa divisão, essa dicotomia, né, Grêmio Internacional, que na época era mais marcada, inclusive tinha um lado assim, uma certa divisão social, né? O Internacional era o clube do povão, né? O clube do povo, o Grêmio era mais time da elite, inclusive o Grêmio não aceitava negros, né? Os jogadores começaram a se destacar e ter renome, porque a imprensa começou a badalar muito, começou já na década de 30, né? O rádio começou a noticiar os jogos, irradiar os jogos. Daqui a pouco a bola vai rolar e a rivalidade toma conta das duas torcidas. Inter e Grêmio. Grêmio ou Inter? Só a vitória interessa. O empate não é bom resultado para ninguém. Isso é histórico. A nossa cidade sempre viveu polarizações. E nesse sentido, retrata um clima que era o clima do Estado. 8 de agosto de 1990. O conflito do campo pela reforma agrária chega ao coração da capital gaúcha. Uma das maiores batalhas da história da luta pela terra não acontece no meio rural, mas em pleno coração de Porto Alegre. 300 policiais militares enfrentam 400 agricultores sem terra na Praça da Matriz, com um saldo de 72 feridos e um morto. Um policial militar degolado com um golpe de foice. A Brigada Militar encurrala os sem terra, que fogem e são abrigados na prefeitura, governada pelo Partido dos Trabalhadores. O prédio é sitiado pelas forças policiais. A Brigada tenta uma invasão sem sucesso. A prefeitura é cercada pela BM e a BM é cercada pela população para garantir a integridade física dos sitiados. Que situação! O prefeito da capital tem que negociar com os policiais para que não invadam a prefeitura. Nós temos aqui algumas marcas mais fortes nesse sentido. Nós vemos, inclusive, no processo de alternância no poder, uma certa polarização, em que a condição de propor uma nova ideia polariza, faz com que haja aglutinações que, inclusive, anteriormente, algumas delas eram de difícil consumação, mas que acabam acontecendo e que provocam estas modificações no cenário político, no cenário cultural, que nós temos sentido. Atenção! Grave crise institucional. 25 de agosto de 1961. O presidente Jânio Quadros renuncia, justamente quando o vice-presidente João Goulart, o Jango, está na China em viagem oficial.
As forças de oposição se organizam para evitar sua posse. O governador Brizola mobiliza a população para garantir a Constituição e a posse do novo presidente. Porto Alegre é um lugar histórico. E eu há muito tempo que eu venho dizendo que os destinos desse país, a chamada crise brasileira, ia e vai ter a sua solução exatamente aqui em Porto Alegre. Populares de todo o estado se aglomeram na Praça da Matriz. O clima fica cada vez mais tenso. O governo do estado começa a armar os voluntários. Eu peço a todos que permaneçam atentos, porque possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro sobre a crise político-militar. Pilhas de sacos e arame farpado transformam a bucólica praça em praça de guerra. E a nossa palavra de ordem, neste momento, ao povo gaúcho e ao povo brasileiro, é a luta e a resistência contra o golpismo, contra a ditadura disfarçada das oligarquias e das minorias dominantes e reacionárias de nosso país. O Terceiro Exército marcha em direção ao Palácio com ordens de combater os revoltosos sob o comando de Brizola. A população insiste em permanecer pronta para resistir. Na aproximação do Exército, canta o hino nacional. O Terceiro Exército, neste momento, adere à campanha da legalidade. Jango assume num governo parlamentarista. Ele é então aclamado na Praça da Matriz e toma posse em Brasília no dia 7. 3 anos depois, em 1º de abril de 1964, o presidente é derrubado pelo Exército. Começa um longo período de ditadura militar. Camilo notou que vinha do centro para o bairro uma algazarra muito grande. Viu que eram jovens que empunhavam faixas e cartazes. Gritavam coisas que ele não conseguia entender. De repente, a marcha estancou e houve correria desenfreada para todos os lados. Vitrinas estilhaçadas pelos fugitivos, bombas de gás na testada e no cerrado das filas. Policiais fardados munidos de grandes escudos transparentes e que batiam em homens e mulheres. Coisa assim, até passional. As pessoas, quando elas optam, né, realmente assim, é uma coisa de envolvimento pessoal. Né? Porto Alegrense sempre foi polarizado, né? A coisa de chimangos e maragatos, petistas e antipetistas, gaudérios e roqueiros. Isso é uma coisa muito da gênese nossa, né? Então, isso aparece muito na cultura. E essa passionalidade que abarca o esporte, que abarca a questão da política, etc., e que é uma tônica sempre em toda a história política, por exemplo, do Rio Grande do Sul, essa bipolaridade, isso é um certo maniqueísmo, assim, né? Isso seria, talvez, um traço provinciano. Eu não acho que isso seja mal. Eu acho que isso mostra que as pessoas aqui se comprometem, né? Que elas se entregam, seja a uma torcida futebolística, seja a uma corrente partidária, né? Mas não há dúvida, sim, de que dentro daquela tradição conciliadora, né,
verdadeira ou falsa que caracteriza o resto do Brasil, né? Porto Alegre é, de certo modo, uma exceção. Né? O interior é sempre uma dureza para a dupla Grenal. Já foi assim em 1835. Os porto-alegrenses ficaram uma espécie de contramão da Revolução Farroupilha. Realmente, os porto-alegrenses não tinham maior interesse na Revolução. Foi uma revolução da campanha, revolução mais de fazendeiros, de charqueadores. O Porto Alegre era uma cidade comercial, essencialmente comercial, e por isso mesmo muito ligada ao Brasil, às relações comerciais com o Rio de Janeiro, com os demais portos brasileiros. Então, Porto Alegre não tinha realmente interesse na emancipação do Rio Grande do Sul. Neto empurrou a canoa e saltou para dentro dela. Afastaram-se da margem. As ondas batiam no casco de madeira. A canoa dava saltos na água escura. Tudo era escuro. A noite era escura. Neto via os vultos difusos e quietos contra a massa escura da noite do rio. Estavam unidos pelo escuro, pelo frio e pelo medo. Sabiam que o Império fazia uma vigilância estreita no rio. Havia muitas barcaças rondando nas imediações de Porto Alegre. Espicharam-se no fundo da canoa, os remos recolhidos. A Batalha da Zenha acontece no dia 20 de setembro de 1835, quando os farrapos tomam Porto Alegre. É a data que até hoje marca a comemoração da Revolução Farroupilha. Passe errado no meio de campo. Contra-ataque perigoso. 9 meses depois da batalha de 20 de setembro, a cidade cai nas mãos do Império. Os torcedores não podem imaginar como se sentiram nossos conterrâneos sitiados por 4 longos anos, quando as forças de Bento Gonçalves e do General Neto bombardearam a cidade. O que me chamou a atenção é que a cidade cultua os farroupilhas, ergueu estátuas para o Bento Gonçalves, que a bombardeava, não é? E ao General Neto tem homenagem, tem rua General Neto, um homem que bombardeou a cidade repetidas vezes. E alguns dos maiores defensores da cidade não têm sequer uma homenagem expressiva. Né? São essas incongruências da história, né? Como é o caso do maestro Joaquim José Mendanha. Um músico mineiro que chegou a Porto Alegre de forma curiosa. Ele foi capturado pelos farrapos em 39. Ele fazia parte de uma tropa que tinha uma banda de músicos. Ele liderava essa banda da tropa oficial, né? E foi cooptado aqui a escrever um hino dos farrapos que, depois por transmissão oral, é hoje em dia o hino do Rio Grande do Sul. E o maestro Mendanha, depois por livre e espontânea vontade, resolveu se radicar em Porto Alegre, a partir de 44, mesmo depois de ter sido resgatado pelas tropas oficiais. Ele voltou a Porto Alegre em 44 e aqui permaneceu até sua morte em 85, organizando a vida musical de Porto Alegre. Oh
cheguei à idade da razão, né, como fala o Sartre, Porto Alegre era uma cidade bastante provinciana, especialmente em se tratando assim de moral e bons costumes, vamos dizer, nessa expressão clássica. Era uma cidade bastante provinciana, muito, digamos, muito ligada à conversa, ao diz-que-diz-que, sabe, aquele tipo de coisa. Os eventos culturais eram pouquíssimo prestigiados, pouquíssimos. Inclusive concertos da Orquestra Sinfônica que eu tocava, muitas vezes nem com meia plateia. A gente tem toda uma tradição ligada a essa coisa do machismo, a essa atividade econômica da pecuária, não é? Que faz com que o tipo do gaúcho tivesse sido muito rebelde à aceitação da questão das artes plásticas. Então, a nossa história é uma história de um século e pouco só. Nós vamos ver que nossos grandes nomes, tipo Chico Stockinger, o Vasco Prado, né, o próprio Tênios, eles têm sempre um pé na figura. São os grandes nomes nossos. O único nome que foge, passa por todas as etapas, mas porque, no meu entender, é o grande gênio mundial, inclusive, nacional, nem se fala, é o nome de Iberê Camargo. Parece que Porto Alegre, a partir de seus escritores, sempre cultivou uma espécie de estética da decadência, no sentido assim de ir sempre a reboque dos movimentos, quer dizer, pegando já seus finais ou quando eles já estavam totalmente transformados. Coisa que só se veio alterar realmente a partir da década de 30, quando então nós tivemos o modernismo instalado, né? E especialmente com algumas figuras importantes, que é o caso de Dionélio Machado, do Ciro Martins e principalmente do Érico Veríssimo. Em Porto Alegre, poderia ter procurado quarto numa pensão barata. Mas como prevalecessem em mim as inclinações paternas, concluí que se me hospedasse no Hotel Majestic, naquela época um dos melhores da cidade, isso me ajudaria a levantar o moral. Foi o que fiz. Bom, eu sou filho de imigrantes. Meus pais, como muitos outros, vieram com esse movimento migratório que caracterizou a Europa como um todo no final do século XIX, no começo do século XX. Era gente que estava saindo de um continente devastado pela guerra, pela pobreza. No caso da Rússia, a Guerra Civil, que se seguiu à Revolução de 1917, e que atravessavam o Atlântico naqueles precários navios de imigrantes que o pintor Lázaro Segall tão bem retratou, e vinham em busca do sonho da América. Antes do bairro Bonfim ser como é hoje, assim, predominantemente um bairro judeu, ele era um bairro onde conviviam negros, porque pegavam uma parte ainda da antiga colônia africana, que era mais adiante, mas, enfim, ainda tinha um pedaço no Bonfim. Italianos, alemães, gente de muitas variadas etnias, além, evidentemente, de portugueses e espanhóis que estão na nossa gênese. E esse tipo de gente fazia música muito uns com os outros. E isso gerava um melting pot de cultura musical assim, muito peculiar daqui. E eu era um leitor absolutamente voraz, né? E foi isso que me levou a escrever, né? E quando eu comecei a escrever, eu escrevi exatamente sobre a minha vida lá no Bonfim, né? Eu contava as minhas histórias. Assim como os meus pais contavam as histórias deles,
e eu contava minhas histórias. E eu tinha muito o que contar, né? Porque realmente, assim, era uma vida que podia ter todas as carências, mas que nunca era monótona, nunca deixava de ser emocionante. Cada dia era uma fonte de novas emoções, de surpresas, né? Porque essa era realmente uma comunidade constantemente em ebulição. Já vejo as casas ocupadas, as portas desenhadas no vergonhoso muro da Mauá. Os punks nos cafés e o bar João em plena Geigerstrasse. A saga violenta desse parque. O cinza da cidade, Partido Verde ao meio e cheiros peculiares ao recheio de um bolo de concreto repleto de chucrute rock and roll. E depois da meia-noite, a fauna ensandecida do ocidente, digitando em frente ao Metropol. Cada vida tem o seu tango, e cada tango tem o seu preço. Berlim, Berlim, Bonfim, Bonfim. Berlim, Berlim, Bonfim, Bonfim. Berlim, Berlim, Bonfim, Bonfim. Berlim, Berlim, Bonfim, Bonfim. Quando chegou, na época de carnaval, nós vamos fazer uma escolinha de samba do molde que a gente tem lá em Pelotas, né, que é na nossa terra, para brincar. Foi quando surgiu, em 1960, a primeira escola de samba na capital do estado do Rio Grande do Sul, que foi a Praiana. Foi ali que começou a história das escolas de samba em Porto Alegre. Roda, pião, pega ladrão, a cabra cega. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Roda, pião, pega ladrão, a cabra cega. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É bom lembrar, como é bom lembrar o tempo da boneca e da pelada. Um jogo de botões sobre a calçada. O que mestre Ataúfo já dizia. É bom lembrar que a gente era feliz e não sabia. E foi um acontecimento fantástico. As fantasias dessa escola de samba ficaram em exposição na Livraria do Globo. Imagina, em 1961, fantasia e exposição na Livraria do Globo. O que era a Livraria do Globo nessa época? Era o QG da cultura do Rio Grande do Sul. Por exemplo, havia a velha tradição da porta da Livraria do Globo, né? Que se reuniam os intelectuais da época para conversar. E isso era uma coisa muito marcante quando o pai veio do interior para cá, né? E essa experiência de vir da cidade pequena, né, no caso de Cruz Alta, para Porto Alegre, está refletida muito nos livros do pai, né? Norival Petra, a mulher e a sobrinha desciam do carro à frente do Teatro São Pedro. À vista do saguão iluminado e cheio de gente, Linda sentiu uma espécie de deliciosa tontura e teve, de repente, uma consciência agudíssima do que vestia e de como ia aparecer aos olhos dos outros. O Teatro São Pedro foi edificado, foi pensado numa época em que esta nossa cidade contava com 18 mil habitantes. O tamanho do Teatro São Pedro por fora é o tamanho daquela época. Ou seja, o pessoal teve muito mais visão do que muita gente tem hoje. O Teatro de Arena foi criado na época da ditadura militar. Ele surgiu como um ponto de resistência à ditadura militar. O idealizador do teatro foi o Jairo de Andrade, que ele sempre conta que ele estava passando nas escadarias do viaduto e sentiu um cheiro horrível na escadaria. Olhou pela janela, é um porão, porque o Arena se localiza no porão de um prédio. E aquele porão tinha o esgoto do prédio que tinha entupido e inundado o porão. E ele se interessou pelo espaço. E
E eles inauguraram o teatro com o Santo Inquérito do Dias Gomes, exatamente pelo tema da coisa, que era a repressão à religião e as coisas que aconteciam. Então eles montaram, porque o Arena foi criado como um teatro de resistência, como um teatro de contestação àquilo que estava acontecendo. Todo mundo que passava, inclusive para ir a Buenos Aires, ou Argentina ou Uruguai, parava em Porto Alegre para se apresentar. Se apresentariam aonde? No Teatro São Pedro. Então, passou aí Tito Schipa, Villa-Lobos, Rubinstein, todos os grandes passaram pelo Teatro São Pedro. O que eu sinto até hoje. Aquela casa tem uma história, aquela casa tem um astral magnífico, e tudo aquilo, e todos aqueles talentos, todos aqueles gênios deixaram alguma coisa dentro do Teatro São Pedro. Vou, portanto, vestir-me. Para sair e depois rir-me e concluir esse meu útil trabalho. Se criam novos hábitos também que passam a ser patrimônio da cidade. Temos em Porto Alegre o nosso BRIC, que é um patrimônio, além de ser um patrimônio material, ela é um patrimônio imaterial, criou um hábito dos porto-alegrenses. A Feira do Livro é nitidamente um patrimônio de Porto Alegre. Exatamente por causa da grande presença de imigrantes aqui, né? Nós temos gente que trouxe elementos de muitas culturas, né? Isso é uma coisa que a gente vê, por exemplo, na arquitetura do centro da cidade, né? Que é uma arquitetura que mistura vários elementos europeus com elementos coloniais, né? Com elementos inventados em Porto Alegre mesmo. É a segunda vez que consulta o relógio da prefeitura esta manhã. Este relógio, lá no alto, na torre, parece-lhe uma cara redonda e impassível. Já pôs o pé na calçada do mercado. Toda esta calçada é uma sombra fresca, cheia de passos, de vozes. Quando defronta o portão central, abre-se-lhe lá dentro uma perspectiva de rua oriental, cheia de bazares, miragem remota de certas gravuras. O positivismo, como se sabe, né, deixou marcas bastante visíveis, não é, no espaço urbano da nossa cidade. Findam os anos do Império. Assume, neste momento no Rio Grande do Sul, um grupo político que é do Partido Republicano Rio-Grandense e um grupo político com uma característica muito especial. Os republicanos são jovens, são radicais, são profundamente politizados e eles têm, esse grupo, ideias na cabeça. Em 1890, nós, em 92, já teríamos uma nova Constituição, uma Constituição para o Estado, uma Constituição republicana, e uma vontade de transformar esta cidade na capital verdadeira. Quem pesquisa, quem vai, por exemplo, aos antigos jornais, quem mesmo vê poesias, quem vê os relatos desses homens, dos cidadãos da época, nós vamos encontrar uma espécie de uma consciência de ser metrópole. Quando surgiu o edifício Malakoff, um prédio de mais de 2 andares, que não era mais um sobrado, Porto Alegre se viu como uma metrópole.
Quando começaram os bondes puxados a burro, a cidade se viu como moderna. Quando entrou o bonde elétrico, a cidade mais uma vez diz: sim, nós agora somos uma metrópole. E quando Porto Alegre é realmente uma metrópole? Eu diria, depende do olhar dos cidadãos. No final da década de 20, a desenvolver-se pelo início dos anos 30, então nós temos essas grandes cirurgias urbanas, alargamento das ruas, abertura de avenidas e, basicamente, a construção daquilo que vai ser o ícone da modernidade urbana de Porto Alegre. A Avenida Borges de Medeiros, que dá o tom no sentido do visual. Porto Alegre tem uma avenida, Porto Alegre tem um viaduto e, inclusive, a municipalidade começa a estabelecer uma lógica baixando os impostos sobre os prédios conforme a altura dos mesmos. Uma das razões do crescimento da cidade também, que abre espaço para a cidade crescer, é o controle da insalubridade, o saneamento da cidade. A cidade nova, a cidade bonita, a cidade higiênica, a cidade bela, passa pela destruição de uma velha Porto Alegre. Os nomes das ruas já diziam o que elas significavam. Ainda aparecia, só para dar um exemplo, o beco dos 7 pecados mortais, onde ficavam 7 casinhas que provavelmente eram casas de prostituição. Beco do Poço, o Beco da Onça, o Beco do Ópera, o Beco do Ajuda-me a Viver, ou ruas pequenas que são becos, como é o caso dos Nabos a 12, dos Pecados Mortais, o Beco da Garapa, o Beco do Fanha, o Beco do Mijo. Beco do Leite era o nome antigo. Era o nome antigo de um morador que se chamava Leite. Morava ali. Mas como era um ponto de descida, quem saía dos cabarés da rua Andrade Neves, invariavelmente urinava ali no Beco do Leite. Os boêmios passaram a chamar de Beco do Mijo, porque cheirava mal. A cidade, aliás, era péssima em matéria de higiene, era terrível. O meu Porto Alegre começa no fim dos planos de urbanização. Como o imprevisto das vielas, o desaprumo dos muros limosos, um beiral emplumado de macega e os velhos nomes que placas não conseguem abafar. A mim, fantasma do velho coruja, desmanchemos o presente, desmantelemos com método cimento armado, misturemos todos os traçados e plantas e posturas para ver como é que fica. Debaixo desse arranha-céu passa o Beco do Fanha, com as águas ocultas de saudade. Reponha-se o quiosque no devido lugar. Atrelem-se de novo ao bonde os burros sem futuro. Mas, principalmente, replantem uma a uma as árvores. Aquelas árvores que pareciam eternas na Praça da Harmonia. Aquelas árvores que pareciam eternas na Praça da Harmonia, de tão profundas raízes nos sonhos. Prezado Coruja, patrono dos saudosistas, não devemos ter a menor contemplação com esta cidade nova que brotou sobre a outra,
apagando a marca dos nossos passos. É uma política toda de varrida desses espaços malditos no centro da cidade. Só que os espaços malditos, a cidade dos outros, ou seja, a cidade não cidadã, tem outros redutos nessa virada do século XIX para o século XX. Por exemplo, a colônia africana. A colônia africana era um nome dado ao que hoje corresponde parte do bairro Rio Branco, onde foram se refugiar os elementos egressos da escravidão. Segundo me informaram, os crimes são aqui muito frequentes, principalmente entre os negros. O que não é de se admirar, dado o fato de serem vendidos nesta capitania os escravos de má índole provenientes do Rio de Janeiro. Uma outra região de Porto Alegre, desta cidade dos outros, seria numa zona baixa, alagadiça, conhecida como Areal da Baronesa. Ali era uma efervescência cultural. No Areal tinha samba todo dia. Na Doca, na Chica, no Pedro e na Casa do Ódio. Gente, pra ninguém botar defeito. Tinha surdo, cavaquinho e violão. Só naquela rua ali de 2 quadras tinha 5 blocos de carnaval. Imagina que coexistência pacífica que era a cidade com a sua cultura, que em 2 quadras tinha 5 blocos de carnaval e era a maior harmonia. No século XIX, no início do século XIX, teve também uma região nas imediações de Alberto Torres, pegando Lopo Gonçalves, aquela zona era chamada de Emboscadas, porque era uma região de um intenso matagal e ela formava como que uma área na qual escravos fugidos iam se esconder. O que perdi não devolvem, vou buscar um revólver. O que ganhei não é posse, sou um canal, tudo passa. O que falei não se apaga, a vida é uma palavra. O que matei não prestava, fiz tudo por minha alma. O que senti eu te mostro, nesta loucura sem trégua. O que sofri foi sem volta, pois aprendi nos assaltos. O que chorei não se mede, meu amor é tão vasto. O que procuro eu acho, estou aberto a Machado. Eu lembro de um detalhe com relação a isso, de que quando eu deveria ter uns 5, 6 anos de idade, na cidade de Pelotas, eu vinha com meu pai, ali na rua 15 de novembro e tal, ali todo deslumbrado com aqueles prédios ali, naqueles casarios, assim, aquela arquitetura colonial portuguesa, né, e tal, erguido assim, pro negro, e todo deslumbrado, olhando. E o meu pai disse assim para mim, tá vendo as pedras dessa rua? Eu digo, sim. Tá vendo esses prédios todos aí? Eu digo, estou. Foi nós negros que fizemos. Eu disse, pô, pai, então nós somos legal. Pronto, a partir daquele momento, eu não tive complexo de nada, de absolutamente mais nada. Porque aí eu disse, pai, então nós somos legal. Então eu sabia, eu descobri naquela época de que eu fazia parte de uma dinastia que era o braço número 1 da história da humanidade, que é a história do trabalho. E que nós tínhamos construído o Brasil, e que o negro era arquiteto, era engenheiro, era marceneiro, era tudo. Eu estudei os enforcados de Porto Alegre, tem um trabalho recente que fez o levantamento de todos os que foram enforcados aqui. Prevalecia, evidentemente, os escravos. A pena de morte era especialmente dedicada aos escravos que se rebelavam, que agrediam o senhor, que o matavam o senhor e tal.
De modo que são, no rol dos enforcados, que são 22, 16 eram escravos. As execuções eram hoje, Praça Brigadeiro Sampaio, Praça da Harmonia, né? Lá na extremidade da Rua da Praia. Lá que se erguia a forca. A forca era erguida, não tinha lugar permanente, ela era erguida sempre que necessário. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar, e talvez do meu repouso. A cidade dos mortos habita na cidade dos vivos, como a própria morte habita a vida. E uma cidade é o espelho da outra, com largas avenidas e arquiteturas variadas, monumentos, declarações de amor e clamores contra a injustiça. A melhor vista, como consolo dos mais pobres. Túmulos mansões como desconsolo para os ossos que ali descansam. Grandes palavras nos epitáfios e poucas visitas dos que acreditam. Quem não é visto, não é lembrado. A cidade dos mortos habita a cidade dos vivos em casarões abandonados, em pedras que lembram o que já foi e o que não mais será. Na primeira metade do século XX, o centro de Porto Alegre era um espaço por excelência, por onde se saía e se chegava na cidade. Então, a principal via de acesso à cidade de Porto Alegre era através do portão do Cais do Porto. Bom, a partir da década de 60, com a construção da ponte sobre o Rio Guaíba, essa entrada e saída da cidade se deslocou. Quando é construída a BR-101, que é uma ligação melhor para São Paulo, a freeway que conecta a cidade com a BR-101, é por ali que as indústrias começam a crescer e a cidade cresce também nessa direção. A mudança que eu mais sinto em Porto Alegre é essa, que antigamente o centro da cidade era, vamos dizer, a sala de visita da cidade, né? A Rua da Praia, por exemplo, era comum a gente ir para a Rua da Praia no fim do dia, né? Para caminhar, olhar as meninas e se encontrar com as pessoas, ir a cinema no centro da cidade. Isso tudo mudou muito, né? Hoje não tem mais essa coisa que só era possível numa cidade daquele tamanho, do tamanho que Porto Alegre era na época, né? E eu não sei, eu gosto mais daquele meu Porto Alegre antigo, que eu me lembro da minha juventude, daqueles passeios na Rua da Praia, que as pessoas se arrumavam, a gente usava chapéu para ir para a Rua da Praia, era muito bonito. Aquelas vitrines todas com tecidos, ou manequins, muito bonito que era Porto Alegre. Agora eu não sei, eu não peguei agora é mais shopping, né?
tenho saudade do tempo que as coisas andavam mais devagar, em que a gente podia brincar na calçada, podia ficar na rua até de madrugada, que não tinha problema nenhum, do bonde da Praça 15, que é uma coisa maravilhosa. Os bondes eu acho uma coisa maravilhosa, acho até assim que o bonde tem tudo a ver com um tempo em que a gente não tinha tanta pressa. Por vezes eu me lembro com alguma nostalgia dos sábados à tarde, quando a gente se vestia da melhor maneira possível, ia caminhar por lá, ia aos cinemas, se podia andar pelo centro da cidade sem nenhuma espécie de desconforto, nenhuma espécie de ameaça, né? E eu me lembro perfeitamente de, inclusive, andar pela Rua da Praia, assim, sair do cinema, digamos, à meia-noite, e aí íamos tomar um café no Mateus, um pernil, não sei onde, esses negócios que a gente circulava e podia ficar na cidade até 1 ou 2 no centro da cidade, né, de Porto Alegre, e com absoluta tranquilidade, com absoluta serenidade. Talvez isso, mas não sei. Eu gosto muito mais da cidade como ela é hoje. Sobrevoo os telhados da Bela Vista, na chácara das pedras vou me perder. Noites no Rio Branco, tardes no Bonfim, nunca mais, nunca mais. O trânsito em transe intenso antecipa a noite, riscando estrelas no bronze do temporal. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. O tango dos guarda-chuvas na Praça 15 confere elegância ao passo da multidão. Triste lambe-lambe a quem além do tempo nunca mais, nunca mais. Do alto da torre a água do rio é limpa, Guaíba deserto, barcos que não estão. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. Porto Alegre tem o Guaíba, seja ele lago, seja ele rio, seja ele estuário. Eu sei que parece que geograficamente ele é lago. Para mim, continua sendo rio. A cidade tem uma relação de amor e ódio com o rio, né? Ela avançou sobre o rio, conquistou pedaços dele enormes. Foi-se desde o início, desde o princípio, ela foi conquistando espaços do rio, aterrando o rio, né? Ela judiou do rio e não se serve dele como podia se servir. Quando menino, eu vinha de Passo Fundo, onde eu morava, e uma das minhas coisas fascinantes era ir tomar banho no Rio Guaíba, em Ipanema. Moro hoje na Zona Sul e, lamentavelmente, as praias da Zona Sul não são absolutamente utilizáveis, elas estão poluídas. Em poucas décadas, o homem conseguiu esculhambar com a natureza. E aí tu pega, assim, o sonho de ver o Guaíba despoluído, né? Assim, imagina tu caminhar 2 quadras e tomar, assim, como os vienenses fazem no Danúbio. Os caras descem, tiram toda a roupa. Claro que a gente não vai tirar toda a roupa porque a gente tem uma outra cultura. Mas bota um calção e vai ali, depois, no intervalo do almoço, entendeu? Tomar um banho de rio. Tu pensou? Que troço bacana.
é interessante, a gente gosta de olhar o rio de longe. Eu sempre levei os visitantes de outras cidades para ver o famoso pôr do sol, né, lá do Morro Santa Teresa, né? E ver o Guaíba de longe, então, é uma coisa maravilhosa. Aparentemente, o porto-alegrense gosta mais do Guaíba lá longe do que chegar perto dele, né? E gosta, inclusive, por causa desse crepúsculo que, segundo a lenda porto-alegrense, é o único no mundo, né? Provavelmente não é, mas é o que nós dizemos, né? Nasia Zeno vai andando. Desemboca numa avenida. Os edifícios altos têm uma faixa de luz alaranjada e distante sobre os últimos andares. O estrépito de um bonde que desce enche de um ruído duro o ar silencioso. A cidade se recorta sobre a claridade avermelhada que tem o céu para os lados onde está se escondendo o sol. O semicírculo do horizonte que Nasia Zeno abraça com o olhar está pesado de vapores. O rio, que reflete e baralha as cores escuras e claras do céu, tem um movimento lento e espesso de óleo. Bem à direita, lá longe, quase sobre as Ilhas Baixas, as sombras dos grandes navios ancorados no largo cavam buracos pretos na água grossa. Porto Alegre é a cidade dos meus sonhos, né? Porque já passou. Só posso sonhar agora. Eu não sou saudosista, não. Me recuso a ser saudosista. Só tenho que reconhecer que os bons tempos passaram para mim, não para os outros, não para os jovens que estão aí, que estão curtindo. Estão vendo, os meus netos vibram com Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que não está no mapa, porque todas as referências que a gente tem de Porto Alegre são erradas, né? A gente fala da Praça da Matriz, que não se chama Praça da Matriz, né? Praça da Alfândega não se chama Praça da Alfândega. Ladeira não é ladeira. Então, o rio não é rio, né? Então, é uma relação que a gente tem com a Porto Alegre antiga, né? Que permanece a Porto Alegre antiga. O exemplo mais flagrante é a Rua da Praia, que não é Rua da Praia, não se chama Rua da Praia, e não tem praia também, né? Então, é uma cidade, assim, cheia de enganos, né? Cheia É uma cidade particular que, na verdade, não existe no mapa. Oficialmente não existe. Eu vejo Porto Alegre como uma cidade de meios tons, que eu tocava um pouco de piano e a riqueza das composições está nos meios tons, né? Nos sustenidos e nos bemóis. Então, eu definiria Porto Alegre como uma cidade de sustenidos e bemóis. O que Porto Alegre tem, isso é muito difícil para falar de alguém de fora, são os mistérios. Acho que Porto Alegre é uma cidade que tem encantos que a gente precisa descobrir, né? Que não se revelam espontaneamente, né? Há lugares em Porto Alegre que tem um clima mágico. Com esse mistério, assim, por que ela é misteriosa? Porque ela é jovem. E o jovem tem esse mistério, porque ela ainda não sabe tudo, mas já sabe muito, não é? Então ela tem um potencial. E esse potencial é que é misterioso. Qual será esse potencial? Aí é que é o mistério. Eu, às vezes, encontro a Porto Alegre da minha infância, né? E quando encontro Porto Alegre, essa Porto Alegre da minha infância, numa ruazinha, ou numa loja, ou numa velha livraria, ou num velho restaurante, é como se eu encontrasse a mim mesmo, né? Então, para mim, é muito difícil falar de Porto Alegre, porque Porto Alegre não é só a minha cidade, Porto Alegre é a minha vida. Uma cidade, um país lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo. Uma cidade, país, lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo, num canto do mundo perdido sem dinheiro. Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio. Tranquila. Tem uma deusa e um povo que é rei. Tem uma deusa e um povo que é rei. Que toca, que pesca, que caça, que ama. Trabalha e não chora.
pitanga e os raios de sol. E os raios de sol. Esperando que Porto Alegre me traga inspiração. Alguma imagem, uma frase qualquer pra escrever uma canção. Não quero falar de suas praças, das pedras ou da redenção. O que tem de especial em Porto Alegre está acima do chão. Eu falo de um clima no ar, alguma coisa sem explicação. Está nas pessoas, amor e loucura na mesma proporção. Um clima no ar sem explicação. Amor e loucura na mesma proporção. Estou querendo que Porto Alegre me traga inspiração. Alguma ideia pra terminar esta canção. Eu não sei porquê e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Eu não sei porquê e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Pra viver.
e trilhas que atravessam a redenção. As folhas fazem crack e crunch sob meus pés, uma alegoria sonora para o ritmo arrastado dos meus passos. Alimento o incomum hábito de procurar conforto e prazer no vento frio e cortante que rasga Porto Alegre no inverno. Não sei se é um vento ou uma alma penada em movimento, apenas sei que ele me acaricia. Sento em um banco de pedra e observo a gélida lâmina da água do pequeno lago. Percebo o silêncio dos animais no zoo, que ao contrário de mim tentam abrigar-se dessa intempérie. Eu busco a redenção em dias assim, dias que exigem sobretudo e mãos abrigadas, dias gelados. Levanto-me para prosseguir a caminhada. Lágrimas nos olhos atrapalham minha visão e eu prefiro atribuí-las ao vento. Ele me contou uma de suas histórias tristes, baixinho ao pé do ouvido, histórias que essa vida de correr por aí o fez presenciar. Linda e triste, por isso as lágrimas. Meu corpo me carregou sozinho até o recanto alpino. Minha mente chegou um pouco depois. A simples visão da cabana de pedra me conduziu a uma outra viagem. Fantasias que a imaginação rica de criança tatuaram em minha memória. Percorro imagens, viagens, pessoas, saudade até despertar novamente com lágrimas. O vento, minha única testemunha. Minhas viagens vieram em palavras. Viraram histórias que o vento escutou e em seguida saiu correndo por aí. Ele não sabe guardar segredos. Foi logo contar pra alguém. Eu não sei porquê e acho que ninguém precisa explicar porquê. Porto Alegre é o lugar que eu escolhi pra viver. Eu não sei porquê e acho